Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o Vector no C++ e entender bem como é que funciona cada um dos seus métodos, porque a gente vai implementar uma versão bem parecida com ele, inclusive os mesmos métodos. Então vamos lá. Para para trabalhar com o meu Vector, eu preciso primeiro fazer um import dele. Include de Vector. Include de IOStream. Para simplificar o meu código, using namespace std. Eu crio um vector passando o tipo dele. Então, por exemplo, se eu quiser criar um vetor de inteiros, vector de int vet. O vetor, o vector, ele tem uma série de comandos, né, de métodos. Eu posso, por exemplo, perguntar qual é o tamanho do vetor, o vet.size, e eu posso também perguntar qual é a capacidade do vetor, e os conceitos são diferentes. Meu capacity. O size me diz quantos elementos existem atualmente no vetor, e o capacity me diz quantos elementos eu posso inserir antes que ele precise realocar para um novo tamanho. Uma característica do vector é que a alocação de todos os elementos da memória para ele é contínua. Então, eu sei que o elemento 2 está na frente do elemento 1 e antes do elemento 3, isso na memória. Diferente, por exemplo, do Java ou do Python, que ele normalmente trabalha com listas de vetores. No Vector eu tenho a garantia de que os elementos estão em sequência. Então, eu vou ficar dando uns cortes no vídeo para agilizar o código. Estou mandando imprimir aqui o tamanho e mandando imprimir aqui a capacidade. Então, eu tenho que o tamanho é 0 e a minha capacidade é 0. Se eu começo a inserir elementos, e eu posso inserir elementos no final do vetor com o comando de pushback, eu vou dobrando a minha capacidade toda vez que eu chego no limite da capacidade. Então, eu estou inserindo aqui o 4, depois eu vou inserir o 5, depois eu vou inserir o 3. E aí o que acontece? Cada vez que ele chega no limite, ele pede mais memória e realoca todos os valores. Se eu mandar agora ele mostrar, ele vai me dar que o tamanho é 3 e a capacidade é 4. Se eu inserir mais um, tamanho é 4, capacidade 4. Se eu inserir mais outro, aí eu vou ter que o tamanho agora a capacidade vai dobrar no meu processo de realocação automática. Eu vou ter 5 de tamanho, perdão, esqueci de rodar, 5 de tamanho e 8 de capacidade. Eu posso controlar a minha capacidade, né, sem que eu precise que ele faça esses saltos desde o começo, com o comando reserve. Então eu posso dizer, olha, reserva para mim logo de cara aí 20 blocos, 20 espaços de memória. Então ele só vai precisar realocar se por acaso eu estourar os 20 espaços de memória. Eu não preciso inserir os elementos de um por um. Eu posso utilizar os construtores do vector. Um dos construtores dele é a quantidade de elementos e o elemento inicial. Então, eu posso dizer que eu quero iniciar com 10 elementos, 5. Então, eu vou ter um vector com 5, 5, 5, 5, 5, 10 vezes. Então, eu vou ter 10 elementos, 10 de capacidade, seriam vários 5. Vamos fazer aqui uma função para a gente imprimir o nosso vetor. Então, eu fiz aqui uma função simples, uma função show, que não retorna nada, recebe um vetor de inteiros chamado vet e vai fazer a seguinte coisa. Abre um colchete e faz o mesmo laço que vocês viram no C, para ir começando de 0, i menor do que size, i mais, imprime o elemento da posição i, porque o vetor me permite esse tipo de acesso aleatório por posição, coloco o espaço e no final me imprime o colchete. Então, se eu mandar mostrar aqui o meu vetor, showVet, eu vou ver 10 vezes o elemento 5. Ok? Então, esse elemento aqui eu posso escolher para o valor que eu quiser. 10 vezes o elemento 1. E se eu não passar nada, ele vai utilizar o valor default do tipo. Como o tipo aqui é inteiro, ele vai inicializar tudo com 10, com 0, porque 0 é o valor default para o inteiro. Eu poderia inicializar o meu vetor
já passando os valores diretamente. Então, o meu vetor vai ser inicializado com 3, 2, 1, 4, 5, 6. E eu posso inicializar, por exemplo, com outro vetor. Então, o meu vector de int vet2 vai ser inicializado com os valores de vet. Agora eu posso mostrar não só o vet, como também o vet2. Eu posso alterar os dados no meu vetor, adicionando no final, removendo do final, ou alterando diretamente os valores. Por exemplo, eu posso fazer vet.pushback, que foi o nosso comando de inserir no final. Vou inserir o 9 no final do meu vetor. Agora, eu tenho o 9 depois do 6. Perdão, retirei. Tem um 9 depois do 6. Eu posso também dar um popback, que vai remover o último elemento do meu vetor. Popback. Por exemplo, agora eu me livrei do 6 e me livrei do 5. Quando eu mandar imprimir, eu vou ter só... Perdão. Mandar imprimir, eu vou ter só até o 4, porque cada popback me livra do último elemento. Eu posso fazer o acesso por índice. O meu acesso por índice ele é tanto para leitura como para escrita. Eu posso fazer a leitura, como a gente fez aqui, pegou o valor que tinha em VET para imprimir, e eu posso fazer para escrita. Eu quero pegar o elemento 0 e colocar 0 lá. E o elemento 1, eu vou colocar -1. Tanto para leitura quanto para escrita. Existem métodos especiais que me dão acesso ao primeiro e o último elemento, que seria o front e o back. Então, eu posso dizer que o meu vet front, esse front, ele é uma referência. Então, ele tanto me dá acesso de leitura como de escrita. Eu posso dizer que o meu vet front vai ser -9. Então, eu estou colocando aqui -9 no primeiro elemento. E o meu vet.back vai ser -5. Eu vou colocar -9 aqui e -5 aqui, porque esses dois já sumiram na hora que eu dei o pop. A gente pode percorrer o nosso vector basicamente de 3 maneiras. A primeira maneira foi esse laço que vocês já viram. Eu posso percorrê-lo utilizando os próprios índices que me dão acesso ao elemento. Segunda maneira de percorrer é o que a gente chama de for range, que é parecido com o for do Python, do JavaScript, do Java. Eu poderia dizer o seguinte: para cada valor no vetor, imprima valor em GL. Vou tirar esse daqui para a gente ver. Para cada valor no vetor, imprima o valor. Só tem um detalhe. Perdão, F6 aqui. Só tem um detalhe. Quando você faz esse tipo de for, você tem que prestar bastante atenção nessa construção. Isso daqui é uma construção de cópia. Porque cada um dos valores do VET está sendo passado para cá por cópia. Se você tentar alterar o valor dentro desse tipo de construção, você não vai conseguir. O valor recebe valor mais 1, porque os valores estão sendo passados por cópia. Você vai tentar alterar, depois você tenta imprimir, e para descobrir que eles não mudaram. Perdão. Então, 3, 2, 1, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Ué, como é que eu altero o valor? Se você quer alterar, você precisa pegar os valores por referência. Isso vai garantir que a variável valor ela não é a cópia do que está no vetor, mas uma referência para aquele elemento. E agora sim você está conseguindo alterar a variável aqui. Tá. A outra forma de percorrer o vetor é através dos interadores. E aí você vai ter que ter bastante paciência para entender o que é um interador. O interador, ele é um tipo de dado, né? Um objeto, na verdade, que ele sabe andar pela tua estrutura de dados.
E você tem iteradores para todas as estruturas de dados. Então, eu diria o seguinte. O meu vector de inteiro tem um iterador que eu vou chamar de IT. O meu IT vai começar apontando para o começo do vetor, vector.begin. E eu quero continuar andando no meu vetor enquanto eu não chegar, né, no final do vetor. Eu vou compactar essa instrução daqui a pouco, tá? O iterador, ele tem uma sintaxe de ponteiro. Então, você está dizendo o seguinte, você começa apontando para o primeiro elemento válido, enquanto você não chegar no primeiro elemento inválido, ou seja, que fora do vetor, imprime o elemento. Então, para imprimir o elemento, eu não vou mandar imprimir o iterador, porque o iterador é o objeto que está andando nos teus valores. Eu quero o valor do elemento que o iterador aponta. E como isso daqui se comporta, né, e tem a mesma sintaxe de ponteiros, para pegar o valor, eu coloco o asterisco. Então, eu quero o valor de cada um dos elementos. Beleza? O que está faltando? Está faltando eu fazer o meu iterador andar, né? Sair do canto. IT mais. Então, meu iterador vai para a próxima posição. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Como isso é um ponteiro, eu consigo alterar os dados. Só que antes vamos dar uma consertada nisso daqui, que isso daqui está muito feio, né? Posso consertar isso daqui de forma bem compactada do seguinte modelo. Então, faça, seja, referência de tipo do C++, seja iterador vet.begin. Vá andando até que iterador for diferente de vet.end e T++. Tenho tudo igual dentro da estrutura do for. E eu vou logo deixar isso daqui G++. Ok, consertei aqui. Agora, por que iteradores são importantes? Porque no C++ você utiliza as funções especiais dos containers, né, do vector, do list, do map, através de iteradores. Por exemplo, se você quiser remover um elemento específico no meio do no teu vetor, se quiser ordenar o teu vetor, ou desordenar o teu vetor, ou remover, ou copiar, tudo é baseado em iteradores. Então, por exemplo, eu posso mandar ordenar o vetor inteiro. Para isso eu preciso incluir o algoritmo. E eu posso dizer, ei, por favor, para mim, por favor, ordena, dá um sort aí para mim, ordena tudo que está dentro do vetor, a partir do começo e até o final. Então, quando eu mandar imprimir agora, ele já vai imprimir tudo ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que foi isso que o meu sort fez. Eu poderia dar um handle shuffle. Bagunça ele, assim, né? Embaralha ele. Então, tudo no C++ é baseado em iteradores. Eu posso remover um elemento de uma posição específica. Eu faço isso com o comando de erase. Me livra de um elemento. Ele vai perguntar, me passa o iterador para o elemento. E você, iterador para o elemento. Deixa eu pensar. O primeiro elemento é vet.begin. Como eu estou numa estrutura linear contínua, que é o vector, esse iterador ele suporta saltos. Então eu posso dizer, anda 5 elementos para frente, anda 3 elementos para frente. Se eu disser, ande 2 elementos para frente, ele vai entender que isso daqui é o primeiro elemento mais 2. E aí ele vai me livrar do 1. Eu vou ter 3, 2, 4, 5, 6. Então, o meu erase funciona com iteradores. Por isso que os iteradores são importantes. Depois, se você for futricar, você vai ver um monte de métodos do vector. Quero apagar todos os elementos. Clear. Eu quero aí andar de trás para frente. Então, meu não seria o begin, mas seria o
reverse iterator e outros aí. Mas eu acho que por hoje é suficiente o que vocês aprenderam. Então, para que é que serve um vetor? Se você precisar só inserir no final e remover do final, ele é ótimo. Se você precisar acessar um elemento em qualquer posição, como ele é capaz de dar saltos, ele é ótimo, a gente chama de acesso aleatório. O problema do teu vector é quando você precisa remover ou adicionar elementos no meio, e para isso ele é péssimo. Quando você está fazendo essa operação de erase, apagando esse elemento aqui, como ele precisa manter a memória contínua, o que ele vai fazer é copiar o 4 para essa posição, copiar o 5 para essa posição e copiar o 6 para essa posição. Então ele está mexendo em muitos elementos. Se eu preciso inserir um elemento, vet.insert. E para inserir, eu tenho que dizer onde eu quero inserir a posição, o iterador. Vou inserir no começo, vou inserir na primeira posição, quero colocar o 0. Então, o 0 vem para antes do 3. E eu vou ficar aqui com essa configuração. Só que para que o 0 pudesse vir para cá, ele teve que empurrar o 6 numa posição, empurrar o 5, empurrar o 4, empurrar o 1, empurrar o 2, empurrar o 3, para criar um espaço para ele poder colocar o 0. E isso é muito oneroso. Se você precisa de esse tipo de ação, inserir ou remover no meio, você não precisa de um vetor. Você consegue trabalhar muito melhor com a lista. Então, quando você precisa de acesso aleatório, vector. Inserção no começo e no final, vector. Né? Quando você precisa de acesso contínuo, aí pode ser um vector ou uma lista. Quando a ordem é importante dos teus elementos, então você precisa de um vetor. Agora que você já entendeu como é que o vector funciona, eu espero que você tenha feito uns testes aí para se acostumar com ele, você vai utilizar todos os conhecimentos que você trouxe lá de FUP para criar um vector, né? Criar uma classe que se comporte equivalente ao vector, só que agora em C++. Então vamos comigo. Primeira coisa que eu vou precisar é de vou criar com struct, tudo bem? E eu vou chamar de um vector com V maiúsculo. Então tá aqui. O que é que o meu vector tem? Ele vai ter o meu bloco de dados. E esse bloco de dados eu vou fazer usando a alocação dinâmica. E fora esse bloco de dados, eu vou ter uma variável que me controla o tamanho do meu vector, quantos elementos existem lá, e a capacidade, que é qual o tamanho que eu posso utilizar do meu bloco de dados. Então, eu vou ter um size, eu vou ter um capacity, e eu vou ter, imaginando que é um bloco de inteiros, um data, que é onde eu vou guardar todos os meus dados. Vamos fazer um construtor simplificado, não ideal, mas é o que dá para fazer agora. Então, quando eu crio um vector, eu vou precisar passar pelo menos a capacidade inicial. E aí, baseado nessa capacidade, eu vou inicializar todos os meus dados. O meu size vai começar em 0. A minha capacidade, this.capacity, recebe capacity. Como eu tenho aqui o parâmetro com o mesmo nome da variável, se eu fizer assim, ele não vai saber quem é parâmetro e quem é variável. Então, eu vou fazer assim. Então, esse this garante que eu estou trabalhando com o atributo, né? Com a variável que é o atributo e não com o parâmetro da função. E agora eu preciso inicializar os dados. Eu preciso criar um bloco de memória que caibam todos esses elementos e guardar isso daqui em data. Então, eu posso fazer data recebe. Se eu tivesse em C, eu faria malloc de size de capacity vezes o size of de um inteiro, que eu estou trabalhando com inteiro. Só que eu não estou em C, eu estou em C++. Então, eu vou utilizar o new int com essa capacidade. Vou fazer aqui os includes. Então, tenho o meu size inicializado, tenho a minha capacidade inicializada, tenho a minha data, né, inicializada, construtor, confere. Acontece que tudo que você constrói, principalmente quando você está usando a alocação dinâmica, você tem que destruir
Vou colocar o desse aqui só para ficar igualzinho. Para destruir, você precisa de um destrutor, porque se você não tiver o destrutor, você está pedindo memória e está perdendo memória. Então, eu vou criar aqui a função main para a gente testar. Mostrar aqui a nossa memória se perdendo. Eu vou criar aqui um vector vet com 3 de capacidade. E aí eu vou rodar aqui o meu projeto. Beleza, criei aqui o meu comando para compilar e executar o meu código. Aparentemente, não aconteceu nada. Mas se eu passar esse código no analisador de memória, né? No caso aqui o valgrind, .vec.out, o que ele vai me dizer? Vai me dizer, olha isso daqui, ó, perdi 12 bytes em um bloco de memória que foi alocado. Estou com vazamento de memória. Para garantir que eu não vou ter esse vazamento de memória, para o meu vetor, eu vou ter que criar um destrutor, que é um código que vai ser invocado toda vez que o destrutor, que o meu objeto sai de escopo ou desalocado. E o que é que o meu destrutor tem que fazer? Já que a única coisa que eu fiz foi pedir essa data aqui como memória dinâmica, eu tenho que me livrar dela. Então, delete, vou deletar um bloco de memória, por isso que eu preciso disso daqui, que está em this seta data. Pronto, só isso que eu precisava. Se eu compilar de novo, compilar de novo e executar o valgrind, ele vai dizer, beleza, todos os blocos de memória estão liberados. Ok, bora imprimir o meu vetor. Posso criar aqui um comando show, né, um método show, void show, e no meu show eu vou percorrer todos os meus dados, imprimindo todos eles. Então, vou dar aqui um cout, abrir colchete, e aí eu vou fazer o meu for. O meu for, ele vai andar desde o 0 até o size, porque é o size que me diz quantos elementos eu tenho. Então, int igual a 0 e menor do que this seta size e mais. Passeando por todos os valores válidos, eu vou imprimir o que tem dentro de data na posição i. E no final eu vou mostrar o meu colchete fechando e um /n. Se tudo deu certo, já consigo ver que não tem nada no meu vetor. Vet.show. Ótimo, o meu vetor está vazio. Vamos inserir os elementos. Beleza, vou criar aqui a minha função pushback, que por enquanto não vai duplicar o valor do meu vetor se por acaso eu chegar no limite. Meu objetivo é, existe espaço, insere no final. Então eu vou precisar de um valor para inserir no final do meu vetor. Então como é que eu vou pensar aqui? Se você tem o teu vetor, você tem a primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e etc. Então, se ele está vazio, o size é 0. Se ele está vazio, o primeiro lugar, o local onde você vai colocar o primeiro elemento é justamente na posição 0. Você colocou o cara na posição 0, agora você tem que o teu vetor tem tamanho 1. O próximo elemento que você vai inserir é justamente no índice 1. E ele vai ter tamanho 2. E o próximo elemento que você vai inserir vai ser justamente no índice 2. E ele vai ter tamanho 3 e por aí vai. Então o size ele meio que controla não só o size, o tamanho do teu vetor, como também a posição que você vai inserir o próximo elemento. Então eu tenho que fazer um teste que é, a minha capacidade ainda dá para colocar elementos aqui? Eu sei disso se o meu size ainda for menor do que a minha capacidade, ou seja, quantos elementos eu aloquei, beleza, ainda cabe mais um elementinho. Então, onde é que eu vou colocar esse elemento? Vou colocar esse elemento dentro do data. Mas em que índice do data? Já entendi que o size me diz qual é a posição do próximo índice. Então, bem aqui eu vou colocar o meu value.
E agora que eu consegui inserir o elemento, eu tenho que this.size mais 1. Acabei de colocar mais um elemento no size. Se isso deu certo, agora é só dar os pushbacks aqui. Vou colocar o 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7, 8. Então, só é para eu conseguir fazer o 5, o 6 e o 7. O 8 não é para eu conseguir fazer. Perfeito. Se eu tenho pushback, o popback é moleza. O que é que o meu popback faz? Se eu tenho elementos a remover, eu removo. Se não, eu não removo. Como é que eu sei que eu tenho elementos a remover? Se o meu size for maior do que 1. Então, se o meu size for maior do que 0, eu tenho elementos para remover. E como é que eu removo esses elementos? Preciso apagar a memória que está lá? Preciso devolver a memória que está lá? Basta eu dizer que o meu size diminuiu. Size menor menos 1. Porque quando eu mando imprimir ou quando qualquer coisa, eu faço qualquer coisa no meu vetor, eu uso o size para controlar até onde vai o meu valor válido. Então, aquilo ali que era um valor válido, na hora que eu diminuo o size, passa a ser lixo. E aí, por exemplo, agora eu posso dar um vet.popback e o 7, que tinha sido o último valor que eu tinha conseguido inserir, vai desaparecer e eu vou ficar só com os dois primeiros. Certinho? Bora para os operadores de acesso. Ué, será que eu consigo fazer algo que seja equivalente ao front? O meu front, ele me dá a primeira posição do meu vetor. Só que o meu front, ele não me retorna um inteiro. Porque se eu fizesse isso, eu estaria retornando apenas como leitura, eu estaria entregando apenas como valor. Ele retorna uma referência. E isso garante que eu tenho acesso à informação para poder alterá-la. Então, quem é que eu vou estar retornando? This.data na posição 0. Isso daqui é um inteiro. Perfeito. Só que eu vou retornar esse inteiro como uma referência. Isso garante que eu posso fazer um vet.front recebe 0. Para que esse 5 que eu inseri aqui não seja mais 5, seja 0. Beleza. Se eu tenho front, eu também tenho o back, porque o meu back ele vai me retornar a referência para a última posição. E quem é a última posição? É o size menos 1. Então agora eu posso dizer que o meu back, que era o 6, vai receber 9. Eu posso utilizar o front e o back tanto como escrita quanto como leitura. Beleza, se eu tenho o front e o back, eu queria poder acessar o elemento do índice 4. Elemento índice 3 recebe 0, elemento índice 2, elemento índice qualquer coisa dessa. Para poder fazer esse índice daqui, isso daqui é um operador especial, não é uma função. Eu não estou dando vet.get índice 3. Posso fazer no get? Posso, eu vou começar no get. Então, eu vou criar aqui uma função get, que também vai retornar uma referência da mesma forma. Função get recebe um índice. E eu vou retornar quem? Vou retornar o meu vetor de dados exatamente nesse índice. Não vou fazer controle aqui de se o elemento existe ou não existe. Então, eu posso fazer da mesma forma. vet.get 0 recebe 0. vet.get 1 recebe 9. vet.get 2 recebe 3. Vou colocar aqui. E o que era 5, 6 e 7, agora vai ficar sendo 0, 9 e 3. Ô, professor, eu acho tão bonitinho. Ó, modelo de colchetes. Dá para fazer? Não dá para fazer. Não dá, filho de Deus. Dá. Se acalme, se acalme. O que você vai fazer aqui? Ao invés de dizer que isso daqui é get, você vai chamar isso daqui de operador de colchetes. Ai, que moleza.
Então, eu tenho que o meu operador de colchetes, dentro dos colchetes, vai receber um índice e ele vai retornar isso. Então, aqui, índice 2. Índice 1. Índice 0. Prefeito. Mas eu já tenho o front, back, o size. Beleza? O size não é nada mais do que o return size. Só que aqui eu vou ter um problema, porque eu vou ter o size, que é atributo, que seria esse carinha, e o size, que é comando. Para não ter esse conflito, eu teria que renomear minha variável size para outra coisa. Tá? Então, eu vou chamar ela aqui de underline size. Então, tudo que era size virou underline size. Para manter o mesmo modelo, eu vou chamar de underline capacity. E aqui de underline data. Então, todos os meus atributos estão começando com underline. E agora esse daqui eu posso chamar só de size. A minha capacidade vai retornar capacity. E agora eu vou para o legal. Será que eu consigo fazer os meus iteradores da mesma forma que o begin e o end? Vamos ver. O begin, ele aponta para o primeiro elemento. E o end aponta um depois do último elemento. Beleza? Se eles se comportam como ponteiros, eu vou aqui retornar ponteiros. Eu quero o begin. O begin retorna, não é o data na posição 0. Data na posição 0 é um inteiro. Eu não quero um inteiro, eu quero um endereço de inteiro. Então, eu consigo ir do inteiro para o endereço colocando e comercial. Beleza, tenho o endereço do primeiro. E quem seria o end? End é o primeiro inútil, ou seja, um depois do último útil. O meu end seria um depois do último útil. Se o último útil é size menos 1, o primeiro inútil é this seta size. Então, eu já tenho aqui o meu modelo de ponteiros para poder trabalhar. Então, agora eu posso percorrer o meu vetor fazendo for auto vet ponto begin, perdão, auto it recebe vet ponto begin, it diferente de vet ponto end, it mais. E aí eu posso imprimir da mesma forma, imprimindo meu IT. Tirar aqui o show só para a gente ver. Perfeito. Só que até agora a gente não aproveitou a principal característica do meu vector, a principal característica do meu container, que é a capacidade de realocar os meus dados. E para isso eu vou fazer aqui a minha função reserve. Void reserve. Então, qual vai ser a minha lógica? Se eu vou pedir aqui uma nova capacidade. Int capacity. Bora lá. Se eu pedir uma capacidade inferior à que eu já tenho, eu vou pedir um novo bloco de memória, copiar só os valores que couberem e descartar o resto. Se eu pedir um valor maior do que o que eu já tenho, eu vou pedir um novo bloco de memória, copiar todos os valores que eu tinha e descartar o antigo. Então, vamos fazer aqui comigo. Bora pensar no primeiro caso. Eu estou pedindo um bloco de memória menor do que a quantidade de elementos que eu tenho, ou seja, eu vou estar perdendo elementos. Então, eu vou criar aqui um novo bloco de memória. Int novo recebe new int, um bloco de inteiros de capacity. Beleza, então esse bloco de memória aqui é o meu bloco novo. Vou copiar os elementos do meu bloco de memória antigo data para o novo. Então, for int recebe
0 e menor, e menor do que o quê? Se eu for até size, eu vou estar copiando mais elementos do que o que cabe aqui. Que eu estou partindo da primeira premissa de que agora, se a minha capacidade não cabe nem os elementos que eu tinha, capacity, for menor do que o size atual. Não cabe nem os elementos que eu tinha. Se não cabe nem os elementos que eu tinha, eu vou copiar só o que der. E o que der é justamente o que cabe aqui no capacity. I menor do que capacity. E mais. Vou transferir de um bloco para o outro bloco. Como é que eu faço isso? Então, novo na posição I vai receber this set data na posição I. Copiei de data para novo, data para novo, data para novo. Beleza, copiei tudo. Se não foi isso, se eu estou pedindo mais capacidade do que atualmente tem os meus dados, eu vou copiar todos os dados, porque eu tenho espaço suficiente. Então, eu vou fazer o seguinte, se não, eu vou fazer um size, um for, só que agora indo de 0 até size, porque cabem todos. O meu size é suficiente para essa capacidade. This size. Como cabem todos, eu vou copiar todos os blocos, todos os valores válidos para novo. Quando acabar isso daqui, o que é que eu tenho? Novo é o novo bloco de dados que eu quero e data é o bloco que eu vou descartar. Eu posso descartar dando um delete nele. Delete this set data. Isso daqui devolve, pega esse ponteiro, esse bloco de informação, esse endereço e diz para o sistema operacional, ei, preciso mais dele não. E aí eu me livro dessa memória e eu tenho que dizer que agora o novo bloco de memória que eu vou apontar vai ser o novo que eu salvei aqui nessa variável. Recapitulando. Cria um bloco de memória do novo tamanho que ele pediu. Beleza. Espera aí. Não cabem todos os meus elementos. Copia só os que derem. Beleza. Cabem todos os elementos. Copia todos os elementos válidos. E depois se livra do bloco antigo e copia o bloco novo para dentro do atributo. Só ficou faltando que agora a minha capacidade mudou. A minha capacidade vai ser o meu novo valor de capacity. E nesse caso aqui, especial, já que não cabem todos, o meu size vai mudar. Meu size vai mudar para o novo valor de capacidade, porque eu capei o meu vetor. Então, agora vamos só dar uma simplificada nesse código e dá para reescrever ele de uma forma mais direta. Vou deixar assim, ó. Se a capacidade for menor do que o size, eu vou castrar o meu size. A partir de agora, eu posso utilizar o mesmo loop para os dois casos, porque eu já atualizei o meu valor de size. Então, basta eu utilizar agora para this set size. Como eu atualizei o valor de size, esse mesmo loop cabe para os dois casos. E eu posso simplificar aqui o meu problema. Atualizo o valor de size. Copio todos os elementos de size para o novo vetor. Libera a memória antiga. Manda novo para o atributo. E atualiza o valor da capacidade. Ok. Bora testar. Para testar, eu vou integrar o meu reserve junto do meu pushback. Que qual vai ser o caso? Se não couberem mais elementos, se o meu size já tiver colado na minha capacidade, eu vou dobrar a capacidade. E aí eu posso continuar
inserindo. Então, ao invés de fazer esse teste aqui de só inserir se couber, eu vou fazer o seguinte. Se o meu size for igual à capacidade, eu vou fazer um vector ponto, perdão, this seta reserve, this seta capacity vezes 2. Então, antes de inserir, eu simplesmente dobro a minha capacidade se eu já tiver chegado no limite. Então, agora, além do meu... Cadê o meu showzinho aqui? Além de mostrar o vetor, eu vou mostrar também aqui a capacidade no finalzinho. Eu vou dizer quantos tem. Tem this seta size de this seta capacity. Então, vamos testar aqui. Eu estou usando esse laço aqui, por isso que ele deu errado. Por isso que ele não mostrou nada. Beleza, eu tenho 3 de 3 elementos. Se eu tentar inserir mais um, que aqui eu tinha pedido espaço inicial para 3, a minha capacidade inicial. Se eu tentar dar mais um pushback, antes ele não inseria. E agora é para eu esperar ter 4 de 8. Perdão, 4 de 6, dobrou a capacidade. E aí se eu for inserindo, ele vai dobrar a capacidade de novo. Então, isso daqui é a nossa versão C++ do Vector. Eu quero que vocês tentem refazer esse código, tudo bem? Testem, refaçam, estudem, porque os outros códigos que nós vamos fazer, listas e das outras estruturas de dados, vai ser bem parecido com esse, tá? Então, dúvidas vocês mandam lá no grupo e aí a gente conversa.